Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, procurando cada dia estar alinhados com o Senhor, procurando cada dia crescer na graça, no conhecimento do Senhor, cada dia estar preparado para aquele encontro glorioso com o Senhor, cada dia amar mais ao Senhor, servi-lo de todo o coração, ser um verdadeiro discípulo, aluno de Jesus, aplicado, andando ao seu lado. Bem, nessa série de programas sobre a vida de Jesus, queremos conversar sobre isso, sobre os seus primeiros discípulos, conversar sobre o que é seguir Jesus. Vamos ver este tema hoje? Os primeiros discípulos de Jesus. Quais foram? Onde foram encontrados? Como começaram a seguir Jesus? Vamos ver? Deixe seu coração aberto para Deus. Seja também um discípulo fiel de Jesus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que o Senhor Jesus começou seu ministério aos 30 anos. Foi batizado, em seguida ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele venceu toda a tentação. Ele venceu o inimigo, venceu a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Jesus triunfou, venceu. Depois que o inimigo o tentou e foi vencido, vieram os anjos e o serviram. Eu imagino o banquete de Jesus depois daqueles 40 dias e 40 noites com fome ali no deserto. E Jesus então começa a sua jornada de ministério, o seu ministério propriamente dito. Vamos ver os primeiros discípulos de Jesus. André e Felipe são discípulos de João e eles começam a seguir Jesus. Eles vieram ouvir a mensagem de João Batista e conhecem, através de João, Jesus. Olha o que está escrito em João, capítulo 1, dos versículos 35 a 40. Diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer, mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Bem, aqui está falando que logo depois do batismo de Jesus, logo depois de João Batista ter batizado o Senhor, logo depois de João ter entregue mensagens tão fortes para toda a nação, para todo o povo de Israel, no dia seguinte, Jesus vem passando e João diz: Eis o Cordeiro de Deus. João apontou Jesus como a solução para a humanidade, apontou Jesus como a resposta para os nossos pecados e para termos a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali, 2 discípulos de João, quando ouviram João Batista dizer: Eis o Cordeiro de Deus, deixaram João e foram seguir Jesus. É claro, porque João estava anunciando o Salvador, anunciando o Messias. Era o que eles queriam, era o que eles desejavam. Deixaram João e seguiram Jesus. E vem aqueles 2 jovens atrás de Jesus e ele pergunta: Opa, o que vocês querem? O que foi? Vocês estão vindo atrás de mim? O que vocês querem?
E eles perguntaram: Mestre, onde o Senhor está morando? Onde o Senhor fica? Onde o Senhor está hospedado? Jesus disse: Vinde e vede. Jesus, Ele nos chama para vir com Ele, para segui-lo e ver. Ver com os nossos próprios olhos o que Ele fez, o que Ele faz. E sabermos que Ele é o Filho de Deus. Então, os primeiros discípulos foram André e Filipe. Eram discípulos de João e começaram a seguir Jesus a partir desta palavra de João, que ele era o Cordeiro de Deus. Mas nós vamos ver também, André leva seu irmão Simão a Jesus. André era irmão de Simão Pedro. E olha o que ele vai fazer. Abra sua Bíblia em João 1, 41 e 42. Diz assim: Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Que coisa linda! André levou seu irmão Simão a Jesus. Esse nome Simão significa aquele que ouve. Aquele que ouve. Simão é o que ouve. É um ouvinte. Tiago, o apóstolo Tiago, na sua carta, ele diz: Meus irmãos, não sede ouvintes da palavra, apenas ouvindo, mas sede praticantes da palavra. E Jesus olha para Simão e diz: de agora em diante, você não vai se chamar mais Simão. Você não será mais ouvinte, mas seu nome será Cefas. Cefas em hebraico e no grego, Pedro. Pedro, ou que quer dizer pedra, rocha, uma pequena rocha. Sim, o Senhor estava mudando o nome de Simão, dizendo: não quero que você apenas ouça, você vai ouvir e praticar, porque você vai ser uma rocha. Você vai estar com seus pés firmados sobre a rocha. E a rocha que o Senhor apresenta é a sua palavra. A rocha é o próprio Jesus. A rocha dos séculos, a firmeza para o coração. Então, os primeiros discípulos, Filipe, André, Simão, chamado Pedro. A gente vê muitas vezes Simão Pedro, o nome dele. E vamos ver aqui Jesus chamando Filipe. João capítulo 1, de 43 a 44, lemos assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Bem, Jesus chamou Filipe. Ele o viu e disse: Segue-me. Nós estamos vendo aqui maneiras diferentes de se tornar um discípulo de Jesus. Nós vimos lá que, no caso de André, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus. E ele disse: é isto que eu quero, é para isto que eu estou sendo preparado. Eu quero Jesus. E ele foi atrás de Jesus. E Jesus pergunta: o que você quer? Quero saber onde o Senhor mora. Quero ficar junto de ti. Quero aprender contigo. Quero ouvir os teus ensinamentos. Eu quero me entregar a ti, ser teu discípulo, pisar nas tuas pegadas. Bem, ele recebeu esse testemunho. O André, quando ouve também, ele chama o seu irmão. Ele chama Simão. Simão Pedro, então, ele veio pela chamada do seu irmão. Não sabia muito bem o que houve. Vem, nós achamos o Messias, achamos aquele que é o Cristo. E Simão veio e Jesus disse: você vai ser mudado, você será um novo homem, não ouvinte, mas será Pedro,
Cefas. E o Filipe, o próprio Jesus o chama. Todos jovens, vai se formando um grupo de jovens. É tão bom quando na juventude somos chamados para seguir Jesus. As estatísticas dizem que os pastores, os líderes, os grandes líderes, a maioria dos pastores que temos hoje dirigindo a Igreja do Senhor, vieram a Cristo quando eram crianças, ou adolescentes, ou jovens. 80% dos pastores. Só 20% foi chamado na idade adulta. Os outros, até a juventude. Jesus chamou Filipe. E o que Filipe fez? Filipe chamou Natanael, cujo nome também foi mudado para Bartolomeu. Filipe chama Natanael. Olha o que está escrito em João, capítulo 1, de 45 a 51. Diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que lindo! Filipe é chamado por Jesus. Ele vai de todo o coração e ele então chama seu amigo Natanael. Um bom amigo, um jovem bem certinho, um jovem com uma vida muito bonita diante de Deus, um jovem que sabe o que é ser um israelita, conhece a história do seu povo e as promessas de Deus. E o Filipe nem sabia direito, porque ele está começando, ele falou tudo errado. Muitas pessoas, quando vêm seguir Jesus, não sabem direito pregar o Evangelho, falam tudo errado, misturam os versículos e dão uma interpretação que não é bem assim, mas o Espírito Santo, ele toca. Olha aqui, o Filipe, quando ele perguntou: olha, nós achamos o Messias. O Natanael: quem que é? Ele disse: Jesus, filho de José, Jesus Nazareno, filho de José. Bem, Jesus, na verdade, Nazareno, por ser criado em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Nazareno, sim, porque Netzer significa renovo, e Jesus era o renovo prometido, o renovo para sair algo novo de Israel, com a mesma essência do próprio Deus, porque ele é Deus. Mas ele não era filho de José. Jesus era filho de Maria, mas Jesus, na verdade, é o Filho de Deus. Filipe não sabia pregar, mas ele sabia que encontrou o Messias. Vem e vê. Natanael vem. E Natanael chega perto de Jesus. Jesus olha para ele e diz: olha, aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Aqui está um homem de Deus, aqui está um jovem que tem um testemunho bonito. E ele pergunta: de onde o Senhor me conhece? Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Quando você estava debaixo da figueira.
aquele momento de Natanael debaixo da figueira foi um momento íntimo com Deus. Foi um toque do Espírito Santo na vida dele, mostrando que o Senhor haveria de lhe revelar o Messias prometido. Mostrando que Deus estava falando com ele exatamente a respeito do Messias. E agora Jesus diz para ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi. E é tão lindo a gente saber que antes de irmos à igreja, ouvirmos a palavra, antes de recebermos o toque do Senhor, Ele já nos conhecia e Ele já sabia dos nossos anseios, das nossas necessidades. Talvez o Senhor já te chamou e já falou ao seu coração e você tem buscado a Deus no silêncio da noite, você tem chorado diante de Deus buscando respostas. E então você vai conhecer Jesus. Então Ele te diz: olha, antes que você nascesse, eu já te conhecia e já te amava. E eu tenho um plano, um propósito para a sua vida. Eu te fiz para você ser bênção nas minhas mãos, para você levar essa palavra, levar o Evangelho a toda criatura. Foi assim com Natanael: de onde o Senhor me conhece? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Deus nos vê, Deus sabe das nossas lutas, das nossas vitórias, das nossas buscas. Ele sabe todas as coisas a nosso respeito. Você já é um discípulo? Tomara que sim. Nós vamos ver aqui que houve um milagre que precedeu a convocação de Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram pescadores. E nós vamos ver que a confirmação do chamado de Jesus foi uma confirmação muito maravilhosa, precedida por um milagre. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 5, de 1 a 7. Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Bem, Jesus fez um milagre antes de chamar Pedro, Tiago e João para segui-lo como discípulos. Quem sabe você já experimentou um milagre também, um milagre de cura, um milagre de algo que Deus te deu ou algo que só você sabe que Deus te deu. Mas o milagre não é simplesmente para mostrar o poder de Deus, é para que você o conheça e você possa segui-lo. Seguir Jesus, aprender com Jesus, é tudo de maravilhoso. Os barcos, eles trabalharam a noite toda, não conseguiram um peixinho. E Jesus disse: lançai as redes. E agora era tanto peixe que encheu 2 barcos. Encheu tanto que os barcos estavam quase afundando de tanto peixe. Vamos ver o que vai acontecer? Os primeiros discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Está escrito aqui em Lucas 5, de 8 a 11. Vendo isto, Simão Pedro
prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Que coisa linda! Houve um milagre. O milagre desta pesca maravilhosa sob a palavra de Jesus. E aqui tem algo tão lindo. Jesus queria ensinar a multidão e ele usou o barco de Pedro como púlpito. Usou o barco de Pedro para dali falar à multidão. Não há nada que você faça para Deus, que você sirva ao Senhor e que não tenha recompensa. Não há nada que nós possamos dar a Deus. Tem gente que fala, crente, vai na igreja, dá dinheiro para pastor. Não, ninguém está dando dinheiro para pastor. A gente está investindo no reino de Deus. E o que Deus nos dá não há como comparar. Não há como comparar. Ele emprestou o barco para Jesus falar. E Jesus deu uma pesca tão maravilhosa. Eles tinham trabalhado a noite toda, não conseguiram nada. E sob a palavra de Jesus, tinha tanto peixe que os barcos estavam quase afundando. E é lindo saber que todo milagre, que tudo que Deus faz, não é só para nós. Não foi só Pedro que foi abençoado, mas os seus sócios, Tiago e João. E os donos do outro barco que veio ajudá-los. Então, todos são abençoados. Onde o Senhor está, onde o Senhor opera, todos são abençoados. Mas aqui diz a palavra que quando aquele milagre maravilhoso aconteceu, Pedro, Tiago e João, que eram empresários da pesca, deixaram tudo. Deixaram os barcos, deixaram os peixes e seguiram Jesus. A partir daquele momento, onde Jesus fosse, eles estariam. Se Jesus viajasse, eles iriam viajar junto. Se Jesus pregasse na praça, ali estariam. Se Jesus fosse atravessar o mar, eles estariam com Jesus. Onde o Senhor estivesse, eles estariam. Ser discípulo é isto, é seguir o Senhor, é seguir os seus passos, é fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Ser discípulo é aprender com Jesus. Você já é um discípulo de Jesus? Você está andando nas pegadas do Senhor? Será que Jesus, no seu lugar, faria o que você está fazendo? É importante pensar isso, porque só assim somos discípulos. Você quer ser um discípulo de verdade? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Reconheço que Tu és Senhor, que Tu és Deus. Reconheço que somente em Ti, Jesus, há salvação e vida eterna. Por isso eu abro o meu coração e me entrego a Ti para Te servir, para Te amar, para Te seguir, para contemplar o Teu rosto e viver sob a Tua bênção, fazendo a Tua vontade. Eu me entrego a Ti com tudo que sou, com tudo que tenho, com a minha casa. Eu me entrego a Ti. Lava o meu coração, purifica-me de todo pecado e dá-me um novo coração, uma nova vida em Cristo. Sou Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Seguir a Jesus é deixar tudo. Seguir a Jesus é confiar nele e olhar para Ele. Servi-lo de todo o coração.
Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!